não tem uma vida de pobreza. E por que eu falo para você não ter uma vida de pobreza? Bem, primeiro a gente precisa definir o que é pobreza. Pobreza, e aí eu vou ter que dar uma definição pessoal. Pobreza, no meu entendimento, não é simplesmente uma escassez de dinheiro. A pobreza está muito relacionada, para mim, também com fraqueza de convicções. A pobreza está muito relacionada com fraqueza moral. Não estou falando de ausência de moralidade, mas eu estou falando de fraqueza moral. Você já viu esses vídeos na internet que você tem um casal e aí você tem um entrevistador e o entrevistador fala assim para o moço ou para a moça: se você tivesse 50 mil reais, você trairia o seu companheiro, sua companheira? E em algumas ocasiões um deles fala: vamos pensar direito, tal. Ninguém está falando que aquela pessoa é amoral, a que se submete a trair o companheiro ou a companheira por 50 mil. Ninguém está falando que ela é totalmente imoral. Mas, nesse caso, pelo menos por essa evidência, ela fraquejou, então ela é fraca moralmente. Ela demonstrou uma fragilidade, uma debilidade moral. Então, muitas vezes, a debilidade moral, ela é uma pobreza. E, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas elas acham que simplesmente se você não ganha bem, se você não tem um bom salário, você é pobre e automaticamente você deve se lamuriar, você deve curvar a sua cabeça, olhar com vergonha para a sua própria vida, porque você é pobre. Porque você ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos que seja. Mas e se você tem uma riqueza moral? Se você tem uma força moral? Eu nem preciso definir para você o que é uma força moral, porque você já vai fazer o contraponto, porque eu defini o que é uma fraqueza moral. Uma força moral é uma força que não se rende a qualquer tipo de oferecimento a ti em virtude das suas convicções morais. Você não se vende por qualquer dinheiro que seja, por qualquer oferta que seja, para quebrar um princípio que você acredita que ele é inquebrável. Isso se chama uma fortaleza moral. E a fortaleza moral, ela, nos dias de hoje, ela está se tornando uma raridade. Porque as pessoas elas estão se vendendo. Não precisa muito para as pessoas se venderem e se renderem também aos encantos que são oferecidos. Eu não quero que você me entenda e me considere uma pessoa radical, mas eu também não quero que você não me considere uma pessoa radical. Você venderia os seus princípios para ser milionário? Você venderia os seus princípios para ser bilionário? Você passaria por barreiras, quebraria escrúpulos, seria inescrupuloso para chegar onde deseja chegar? Tome cuidado. Riqueza não é simplesmente
você ter uma conta bancária recheada. E também não quero também fazer uma exaltação às pessoas que são pobres, porque existem pessoas com falta de recursos financeiros e são pobres moralmente. Você ter muitos recursos financeiros não significa também que você chegou a algum lugar através de meios ilícitos. Porque você chegou provavelmente através de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e muita persistência também. Então ninguém quer fazer aqui um voto para enaltecer, né, a pobreza como se ela fosse em si só algo que revele uma exaltação moral. Mas é bom a gente fazer esse contraponto e colocar justamente a riqueza no lugar onde ela deve estar. A riqueza sendo consubstanciada como a união de diferentes fatores que você deve considerar na sua vida. Um deles é a saúde, o outro deles é a capacidade de resolução de problemas, o outro é a família. E sim, condição material também, conforto. Todas essas coisas são muito boas. Entre essas e outras que consubstanciam o que é uma vida rica. E, a meu ver, se eu fosse colocar na balança a saúde e uma conta bancária recheada, eu não trocaria. Eu não trocaria de verdade a minha saúde por uma conta bancária recheada. Várias cifras. Porque se eu disser que eu teria que diminuir ou depreciar a minha saúde para elevar a minha conta bancária, de modo que eu não conseguisse restaurar, e muitas vezes, dependendo do nível, você não consegue restaurar a sua saúde por causa de anos e anos de hábitos e coisas do tipo. E aí você chega num estado da sua vida que você virou um rico doente. Me desculpe. Qual é o grau de riqueza? O que você coloca na balança? O tempo de cuidar da sua saúde é hoje. Não é amanhã. É hoje que você tem que cuidar da sua saúde. Saúde é uma poupança, a gente tem que ir guardando. Muitas vezes o estresse a gente não consegue lidar, mas a alimentação, exercício físico, a gente consegue lidar com isso. Então, vamos tomar cuidado um pouco com essa definição de riqueza, vamos colocar cada ponto no seu lugar, antes de a gente ficar ouvindo um monte de baboseira e ficar aceitando as coisas como se elas fossem simplesmente normais. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Será que vale a pena você chegar aonde você quer chegar em 7 anos e aí no 8º ano você começa a desenvolver um monte de doença? Ou é melhor você chegar onde você quer chegar, talvez dilatar um pouco esse período? Ao invés de você chegar em 7, você pode chegar em 15 anos, só que você chega inteiraço em 15 anos. Você chega saudável, você chega bem. Então vamos tomar cuidado com a definição de riqueza. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Falou, um abraço e fui!